E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, é dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês a publicação do Rank, material que chega ao Brasil pela editora Panini Comics. Conta aqui com essa belíssima arte de capa, tem o hot stamp aqui, ó, dourado no título. Edição com bela arte, conforme vocês estão vendo na capa, na contracapa, aqui também hot stamp, na lombada. Edição que conta com capa cartonada, traz aqui um pôster em papel couché colorido, olha só. Do outro lado forma uma outra imagem, olha só. E o restante vai seguir com papel, me parece ser o off-white, de uma gramatura ok. São 256 páginas na publicação, sendo 170 aproximadamente de história. O restante são de textos aqui sobre o projeto, né, feito pelo Kentaro Miura em relação a Amazonas, que veio a inspirar esse mangá do Rank. O preço da publicação é de R$ 37,90. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir esse material. Bom, vamos contextualizar um pouquinho as coisas, né? O Kentaro Miura, autor de Berserker, né, do sensacional Berserker, veio a falecer no ano de 2021, pegou todo mundo de surpresa. E os leitores já tinham um certo receio, né, do Kentaro Miura não conseguir finalizar a sua obra mais famosa, que é Berserker. E quando ele anunciou que ia fazer um novo projeto enquanto Berserker ainda não tinha sido finalizado, a galera ficou emputecida, ele começou a receber muitas críticas, mas aí, para acalmar os ânimos, ele deu uma entrevista comentando que na verdade ele ia servir como uma espécie de diretor da publicação. Ele não ia fazer a arte, mas só os esboços, os designs e o roteiro de uma forma mais genérica dentro da história. Então, o que nós vamos ter aqui, a partir da página 170 e pouco, é basicamente a ideia do Kentaro Miura em relação a esse projeto Amazonas. Então aqui você tem, ó, por exemplo, os esboços que ele fez, né? A arte conceitual, aqui o resumo da história, o que ele queria com essa publicação Amazonas. E aqui ele vai narrar, né, vários detalhes de como seria a história, com vários outros personagens surgindo. E esse projeto Amazonas veio a inspirar, né, ao Estúdio Gaga, que pertence ao Kentaro Miura, são os seus assistentes, a produzir o Rank, que basicamente significa dragão. Acontece, galera, que a história é completamente diferente. É sério. Eu não entendi direito o que o Estúdio Gaga quis fazer no final das contas, porque se você ler os detalhes que é apresentado dentro desse projeto Amazonas do Kentaro Miura, onde o protagonista ele vem do futuro para um passado remoto, lá da época da Grécia Antiga, e tem a habilidade de inventar coisas, né? Ele tem realmente uma capacidade muito interessante por esse aspecto, trazendo inovações tecnológicas para a época. Esta é a única similaridade que vai existir em relação a Rank. E não em relação ao protagonista, mas só essa ideia da inventividade. Só que no caso do mangá, não se trata de uma pessoa que veio do futuro e por isso, né, ele está à frente do seu tempo e consegue fazer criações ali que na verdade a gente até conhece, mas que dentro, né, daquele contexto de uma Grécia Antiga eles sequer imaginavam que poderia existir ou que poderia ser inventado. Aqui o protagonista ou a protagonista é um menino, que não é menina, você precisa ler a história para entender, mas ele tem uma espécie de bênção dos deuses, tá? Então essa parte inventiva e criativa do protagonista ou da protagonista da história, que tem um caráter andrógeno dentro da publicação e se chama Unzungalo, que significa dragão, não vem por uma questão temporal, né? Mas sim por uma questão mágica, de bênção dos deuses, né?
E aí que a história ela simplesmente não segue o mesmo caminho, não tem as mesmas ideias e nem a mesma pegada quando você acaba acompanhando, né, o projeto do Kentaro Miura e a própria história que acaba sendo desenvolvida dentro desse mangá. Os desenhos do Estúdio Gaga são espetaculares, isso não tem como tirar o mérito deles. É uma história ambientada ali na época da Mesopotâmia, né? Uma das primeiras civilizações humanas. Essa criança, que é abençoada aí pelos deuses, né? Um zungalo, acaba sendo adotada por 2 idosos, olha só. E aqui eu não sei se há uma referência à questão do dilúvio, mas tem esse barco aqui, me pareceu pelo menos uma referência. E olha o trabalho artístico, cheio de detalhes, é algo feito realmente com esmero, né? O cachorro aqui é muito bem desenhado, lindo. O traço lembra, obviamente, né, o Kentaro Miura. Tem aí uma pegada meio de emular o seu estilo artístico e com um traço mais fino, mais refinado. Normalmente o Kentaro Miura ele utiliza esse tipo de traço aqui, ó, né? Com mais sombra, um traço um pouco mais grosso. Só quando ele vai trazer algo mais claro, mais iluminado, aí ele utiliza esse traço mais fino. E um zungalo, que vive ali sozinha, né, com esse casal de idosos, acaba conhecendo um grupo de meninos que estão caçando na floresta. E ela já vai apresentar para eles, né, uma arma que vai facilitar a caça de javalis. E essas crianças, elas precisam se provar, né? Elas estão ali num período de transição da sua vida. Então eles querem chegar na cidade, na vila onde eles moram e realmente receber os louros de uma grande caça. Eles vão enfrentar lobos e cada vez o zungalo ela vai utilizar da sua criatividade para fugir ali dos lobos, contornar alguns empecilhos que surgem durante essa aventura, até o momento que ela vai chegar, né, nessa cidade onde esses garotos vivem. E aí ela descobre, né, que um dos meninos ali é uma pessoa muito importante nessa cidade. Ela tenta esconder a sexualidade dela, né, não quer aparecer nua, ou dele, você precisa ler. Tem um certo clima de romance, assim, uma coisa que pelo menos eu não percebi, né, um caráter tão explícito assim em relação ao projeto Amazonas do Kentaro Miura. Então, olha só, eu achei que, sério, apesar de servir como uma inspiração, deturparam consideravelmente esse projeto Amazonas em relação a Duranqui. Não tem, você sente que não tem exatamente a mão do Kentaro Miura nessa história. Essa daqui eu tô dizendo, né? Não é o estilo que ele faria, os personagens não são exatamente aqueles que seriam construídos pelo Kentaro Miura, obviamente tendo por base outras publicações, como o próprio Berserker e outros especiais que já saíram aqui no Brasil, inclusive. Então eu fiquei realmente bem decepcionado. É uma história que vai explorar essa questão mitológica de deuses antigos e tudo mais. Aparece o Pan também, que está aqui, ó. Tá aqui na capa da edição, olha só. Tem um dragão que vai aparecer. E a história, na verdade, ela termina com um cliffhanger, né? Não termina colocando um ponto final dentro da história. Até porque o Kentaro Miura morreu e tal, e eles fizeram até aonde o Kentaro Miura teria projetado. Mas quando você lê aqui... sério, eu realmente achei que falharam consideravelmente aí em se inspirar nesse projeto Amazonas. Preferia muito mais que esse projeto do Kentaro Miura tivesse ganhado as páginas da publicação do que essa inspiração, que não é ruim, tá? Não é exatamente esse o ponto. A história é ok, não é uma história péssima ou qualquer coisa. O problema é que você tem aqui o nome do Kentaro Miura, inclusive na capa da edição, e ele aqui com a sua história foi deturpado. Então realmente eu achei bem decepcionante. Em termos de história, né? Que nota que eu daria para Duranqui? Eu daria aí uma nota
7,5 aí, ainda mais considerando que não tem um final. Aí quando você leva em consideração esse contexto, né, de que o Kentaro Miura fez um projeto chamado Amazonas e que pouca similaridade tem em relação ao que foi aqui montado pelo estúdio Gaga, aí eu acho que baixa para uma nota 5,5, por aí, galera. Realmente eu acabei me decepcionando, apesar do trabalho artístico, como eu já disse, ser simplesmente espetacular, é de extrema qualidade. Então, basicamente é isso daí. O que vocês acharam dessa publicação? Caso tenham lido, vão correr atrás desse material, coloque aí nos comentários. Não esquece de se inscrever e também deixar o seu like, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!